Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro: A Morgadinha dos Canaviais. Por Júlio Diniz. Capítulo 1. Ao cair de uma tarde de dezembro, de sincero e genuíno dezembro, chuvoso, frio, assoltado do sul e sem contrafeitos sorrisos de primavera, subiam dois viandantes à encosta de um monte por a estreita e sinuosa vereda, que pretensiosamente gozava das honras de estrada à falta de competidora em que melhor coubessem. Era nos extremos do Minho e onde esta risonha e feracíssima província começa já a ressentir-se, se não ainda nos vales e planuras, nos visos dos outeiros pelo menos da vizinhança de sua irmã, a alpestre e severa traços montes. O sítio naquele ponto tinha um aspecto solitário, melancólico, e nessa tarde quase sinistro. Dali a qualquer povoação importante, e com nome em carta corográfica, estendiam-se milhas de pouco transitáveis caminhos. Vestígios de existência humana raros se encontravam. Só de longe em longe a choça do pegureiro ou a cabana do rachador, mas estas tão ermas e desamparadas, que mais entristeciam do que a absoluta solidão. Não se moviam em perfeita igualdade de condições os dois viandantes, que dissemos. O mais moço e pela aparência o de mais grada posição social, era transportado num pouco escultural, mas possante moar de inquietas orelhas, músculos de marmoré e articulações fiéis. O outro seguia a pé, ao lado dele, competindo nas grandes passadas que devoravam o caminho com a quadrupedante alimária, cujos brios, além de isso, excitava por estímulos menos brandos do que os da simples e nobre emulação. Contra o que seria plausível esperar deste desigual processo de transporte, dos dois o menos extenuado e impaciente com as longuras e fadigas da jornada, não se pode dizer que fosse o cavaleiro. A postura de abatimento que lhe tomara o corpo, o olhar melancólico, fito nas orelhas do macho, a indiferença, a taciturnidade, ou o manifesto mau humor, que nem as belezas e acidentes da paisagem natural conseguiam já desvanecer, o obstinado silêncio que apenas de quando em quando interrompia com uma frase curta mas enérgica com uma pergunta impaciente sobre o termo da jornada, contrastavam com a viveza de gestos e desempenado jogo de membros do pedestre, com a sua torrencial verbosidade, a que não opunha diques, e com as joviais, cantigas e minuciosas informações a respeito de tudo, por meio das quais se encarregava de entreter e ao mesmo tempo instruir o seu sorumbatico companheiro. Explica-se bem esta diferença, dizendo que o cavaleiro era um elegante rapaz de Lisboa, que fazia então a sua primeira jornada, e o outro um almocreve de profissão. O leitor provavelmente há de ter jornadeado alguma vez, sabe portanto que o grato e quase voluptuoso alvoroço, com que se concebe e planiza qualquer projeto de viagem, assim como a suave recordação que dela guardamos depois, são coisas de incomparavelmente muito maiores delícias, do que as impressões experimentadas no próprio momento de nos vermos errantes em plena estrada, ou pernoitando nas estalagens, e mormente nas clássicas estalagens das nossas províncias. As pequenas impertinências, em que se não pensa antes, que se esquecem depois, ou que a saudade consegue até dourar e poetizar a seu modo, esses microscópicos martírios, que de longe não avultam, atuam-nos na ocasião, a ponto de nos inabilitar para o gozo do que é realmente belo. A dureza do colchão em que se dorme, do albardão ou selim sobre que se monta, o tempero ou destempero do heteróclito cozinhado com que se enche o estômago, a lama que nos incrusta até os cabelos, o pó que se nos insinua até os pulmões, o frio que nos inteiriça os membros, o sol que nos congestiona o cérebro, tudo então nos desafina o espírito, que trazíamos na tensão necessária para vibrar perante as maravilhas da natureza ou da arte. Só pelo preço de muitas jornadas se compra o hábito de ficar impassível no meio dos episódios destas pequenas odisseias, que atormentam e esrorem o ânimo dos Ulisses novatos,
mas ai, quando se adquire esse hábito, também nos achamos já com a sensibilidade mais embotada para as comoções do belo. Examina-se com mais minuciosidade, mas com menos entusiasmo. Analisa-se mais e melhor, porém a própria análise é a prova de que se sente menos. Onde domina o sentimento e a imaginação, mal tem cabida a paciência e fleagma, necessárias aos processos analíticos. O homem positivo e frio recolhe de qualquer excursão à pátria com a carteira cheia de apontamentos. O entusiasta e poeta nenhuma data registra. Viu menos, sentiu mais. Mas Henrique de Souzelas, que era este o nome do cavaleiro, foi educado e passado da infância à plena juventude em Lisboa, levantando-se por avançada manhã, frequentando o teatro, o grêmio, as camaras, parolando no Chiado ou no Rócio, e indo alguns dias no ano a Sintra, ou qualquer praia de banhos, desenfadar-se da monotonia da capital. Desde que fazia perfeito e consciente uso da razão, foi esta jornada em que o encontramos a primeira levada a efeito, e logo sob tão maus auspícios, que era para sufocar-lhe a nascença os instintos de touriste, se porventura quisessem despertar nele. Havia 2 dias que cavalgava aquele rocinante, único veículo acomodado aos caminhos por que passara. E então que 2 dias. Daqueles durante os quais o céu uniformemente pardo, parece desfazer-se em agua, e a chuva cai sem interrupção, e com uma teimosia e constância impacientadoras, daqueles em que a terra saciada rejeita já a água que recebe, a qual escorre nos declives, transborda dos algares, e encharca-se nos terrenos baixos, transformando em brejos as lesírias, em que as lufadas do sul vergam e torcem os ramos melancolicamente despidos dos álamos e sobreiros, e emprestam aos pinheirais a voz dos mares, em que os campos se mostram desertos, a noite se antecipa, e tão densas nuvens cobrem o firmamento, que parece tomar-nos a persuasão de que nunca mais o veremos com as suas formosas vestes de azul. Vejam-se nestas circunstâncias, o pobre rapaz podia deixar de ir cabisbaixo, triste e dando ao diabo a viagem que cometera. E para que e por que a cometera ele assim? Em poucas palavras procuraremos satisfazer a natural interrogação, que é de supor nos dirigissem os leitores, se pudessem fazê-lo. Este Henrique de Souzelas atingira a idade dos 27 anos, vivendo como dissemos, aquela enlanguecedora vida da capital, e dividindo as atenções do espírito. Este Henrique de Souzelas atingira a idade dos 27 anos, vivendo como dissemos, aquela enlanguecedora vida da capital, e dividindo as atenções do espírito pela política, pela literatura e pelos destinos do teatro de S. Carlos, do qual estava habilitado a fazer circunstanciada crônica, que abrangesse os últimos 10 anos. Não concebia vida fora daquilo. O mundo para ele era Lisboa. Não sentia desejos nem imaginava a possibilidade de visitar a Europa, quanto mais a província, o que seria a maior façanha. Não que lhe faltassem recursos para realizar qualquer projeto desta natureza. Henrique herdara dos pais rendimentos bastantes, dos quais vivia folgadamente e sem precisar de sacrificar nos altares da economia. Mas a indolência lisbonense manietava-o ali. Há poucos ia tão direita a apóstrofe de Garrett aos seus queridos alfacinhas, a qual se pode ler no livro 7º das Viagens. De certo tempo em diante começou, porém, a incomodá-lo uma espécie de vácuo interior, um mal-estar, doença infalível no celibatário sem família, quando chegam à idade a que chegou Henrique, e passam a vida como ele. Tudo lhe causava fastio. Bocejava em S. Carlos, bocejava nas camaras, bocejava no grêmio, bocejava no suíço, no chiado e nos círculos dos seus amigos, os quais Príncipe Arran também a acha o insuportável de insipidez, porque poucas coisas há que mais perturbem o espírito do que o espectáculo de um homem que boceja ou dorme, onde e quando os outros forcegem por divertir-se.
O demônio da hipocondria, esse demônio negro e lúgubre, implacável verdugo dos ociosos e egoístas, o qual havia muito o espiava, apoderou-se dele em corpo e alma. Aí temos desde esse instante Henrique muito preocupado com a sua pessoa, imaginando-se vítima de 1001 molestias, as mais disparatadas e incompatíveis, suspeitando-se conjuntamente predestinado para a apoplexia e para a pH tísica, para o cancro e para a alienação, para a cegueira e para as aneurismas, tremendo à leitura do obituário da semana, folheando livros de medicina, construindo teorias fisiológicas, consultando todos os médicos da capital, experimentando todo o arsenal farmacêutico e todos os anúncios em parangona da quarta página dos periódicos, e elevando as crenças do seu espírito amedrontado até as misteriosas e nevoentas alturas do credo homoipéfico. Ao mesmo tempo manifestou-se nele uma progressiva degeneração de gosto. Não podia ler uma página dos livros que lhe eram prediletos, desfazia-se sem desgosto de quadros, móveis, estatuas e objetos curiosos que colecionara com paixão, detestava a música, o teatro, numa palavra, tornara-se um dos maiores flagelos que podem pesar sobre a humanidade e que muito em especial causam o suplício dos médicos que os aturam. Foram estes os que, em parte de boa fé, em parte com o desculpável intuito de sacudirem de si tal pesadelo, lhe deram um dia de conselho que fosse viajar. Henrique de Souzelas julgou ouvir uma heresia nesta palavra: viajar? Viajar? E as suas aneurismas? E as suas iminências apopléticas? E as suas disposições para tantas outras enfermidades? Pois um homem pode lá viajar com esta bagagem pefológica? E se lhe desse alguma coisa pelo caminho? Recusou com mau humor a receita, e ficou na capital. Exacerbaram-se os padecimentos, repetiram-se as consultas e os médicos, como se para isso apostados, a insistirem em que saísse de Lisboa. O senhor não tem nada, diziam alguns. Henrique perdia a cabeça ao ouvir isto. Prolongou-se este estado de coisas, até que um dia o hipocondriaco rapaz persuadiu-se muito seriamente de que estava chegada a sua hora extrema. Um médico velho e grave que por essa ocasião o escutou, em vez de se rir dele, disse-lhe muito sisudo: Homem, o senhor está realmente mal. Esse estado de imaginação não pode prolongar-se mais tempo, sem romper por aí em alguma doença que o sacrifique. Se quiser salvar-se, saia-me daqui enquanto é tempo. Quebre por todos os hábitos, e escolha entre as fortes impressões de uma grande capital como Paris ou Londres, ou as mornas sensações de um completo viver de aldeia. Os revulsivos e os emolientes curam por meios opostos às vezes as mesmas molestias. Ora sucedeu que nesse mesmo dia, recebesse Henrique um presente de fructã de uma sua tia, santa criatura que ele desde criança não tornara a ver. Vivia regalada em uma aldeia sertaneja do Minho, onde na idade de 5 anos Henrique passara alguns meses na companhia de sua mãe. Aquele presente frugal recordara-lhe esse tempo, já meio apagado na memória, e conseguira fazer-lhe saudades. Daí uns vagos desejos de voltar a ver aqueles sítios. Por isso, ao ouvir o conselho do doutor, Henrique nomeou-lhe a aldeia em que esta sua parenta vivia. O velho facultativo aplaudiu a ideia e instou para que fosse abraçada. O sobrinho escreveu então à tia, e passados dias punha-se a caminho. 1000 vezes se arrependeu depois da resolução tomada, 1000 vezes mandou ao diabo o conselho do médico, e fantasiou horríveis exacerbações em todos os seus males. Os inconvenientes de uma jornada feita ainda segundo os velhos processos, com malas, coldres e pistolas, botas de montar e almocreve, ampliava-lhes a proporções estupendas o prisma da hipocondria.
No momento em que nos associamos ao cavaleiro, cairá ele num desalento profundo, num quase convencimento de próxima aniquilação, do qual nem a loquacidade do almocreve, condimentada como era de pragas eloquentes e de cantigas pouco edificantes, o conseguia arrancar. Havia mais de uma hora que estavam lutando com as dificuldades da ascensão do íngreme e escabroso caminho, que torneava o monte como as voltas de uma hélice. Era este monte uma como irregular pirâmide, levantada no meio da amplíssima bacia, onde tinha assento a aldeia que Henrique demandava. Por isso o estafado rapaz não podia atinar a razão de conveniência pela qual, tendo de procurar o vale, assim porfiavam em descrever as fastidiosas curvas da quase interminável espiral, que os aproximava do vértice. Não se concebe uma estrada menos lógica do que aquela. No nosso país são porém frequentes estas faltas de lógica nas estradas. O almocreve havia se separado por momentos de Henrique, com o fim de encurtar distâncias, seguindo por um atalho só franqueavel a gente de pé. Henrique nem desviará os olhos para o fundo vale, que se abria à esquerda, velado pela densa nevoa daquela atmosfera saturada de umidade, nem prestava atenção à agreste e selvática paisagem do lado direito, toda encrespada de pinheirais nascentes e de espinhosas tojeiras. Os olhos procuravam em ansiosa interrogação o mais alto da flexuosa ladeira que subia, no sítio em que ela, formando um cotovelo, furtava à vista o segmento ulterior. Nestas curvas das estradas sorri sempre de longe ao viajante cansado e aborrecido, que pela primeira vez as trilha, uma prometedora esperança. Dali verei talvez o termo do caminho, pensa ele. Mas quantas vezes ao aproximar-se, esta esperança lhe foge. Assim aconteceu a Henrique, que ao chegar à almejada inflexão, e quando esperava principiar enfim a descer para o vale, e aproximar-se da aldeia, viu que o macho prático no caminho, e a disposição de cujo instinto ele colocara a razão, dobrava ainda para a direita, e continuava a contornar e a subir o monte. A espiral não terminará ainda. Henrique olhou em torno de si, aprofundou a vista nas sombras do vale, nada pôde descobrir, que lhe prometesse a aldeia procurada. Muita árvore, povoação nenhuma. Teve um paroxismo de impaciência. Isto não é estrada, exclamou ele exasperado, são os 9 círculos do inferno de Dante virados para fora. E a luz do dia a fugir cada vez mais, e a chuva a augmentar, a calar através do grosso gabão de jornada que Henrique vestia. O desgraçado vergava sob o peso da sua consternação. Ajuntou-se-lhe outra vez o almocreve, assobiando com fleugma desesperadora. Com 1 milhão de demônios, bradou-lhe Henrique não podendo conter-se, essa maldita terra foge diante de nós, homem. Estamos quase lá, meu patrão. É ali logo adiante, respondeu o almocreve sem se alterar. Vê aquela capelinha branca em cima daquele monte? Pois fica já para além da povoação. É a ermida da Senhora da Saúde. É um instante. Desde as 2 horas da tarde que me dizes que é um instante, e eu estou acreditando que cada vez nos afastamos mais. Pois se a aldeia fica ali embaixo, para que diabo subimos nós? As voltas que temos dado, estou persuadido de que vamos tão adiantados, como quando principiamos a subir. Pois olha que dúvida. Se fosse a direito lá por baixo era mais perto, mas foi então pelo prazer de trepar que me trouxeste por aqui? Não é isso, patrão, mas bem vê-se-á que o caminho lá por baixo é todo cortado por quintas e campos, e é preciso dar tais voltas, que afinal fica mais longe. Depois, com a chuva que tem caído, faz lá a ideia de que o caminho lá por baixo é todo cortado por quintas e campos, e é preciso dar tais voltas, que afinal fica mais longe. Depois, com a chuva que tem caído,
faz lá ideia de como estão os riachos por lá. Só o esteiro do Almargeal é para uma pessoa se afogar. Mas tenha o patrão paciência, que pouco falta agora. VVS é aquele tronco de sobreiro que parece, visto daqui, um frade de capuz? É ali. Não, senhor, disse o homem rindo, mas vem-se daquele sítio as primeiras casas da aldeia. As primeiras, murmurou Henrique em tom lastimoso, e penderam-lhe os braços com mais desalento e augmentou-se-lhe a flexão da coluna vertebral. O almocreve prosseguiu, para o distrair. Tenho passado por estes sítios muita vez com neve de se cortar a faca e de noite. E olhe que nunca tive medo. Qual historia? Medo? Isso sim. E vamos lá, o sítio não é dos mais seguros. Vê o senhor essa cruz preta, a H e a sua mão direita pregada no tronco desse pinheiro? Pois a H e mesmo mataram um homem que vinha com uns R$100.000 da Feira Franca de Viseu, fez pelo S. Miguel 1 ano. E ainda hoje se está para saber quem foi. Num ermo destes, só os santos podem valer a uma criatura. Henrique sentiu-se pouco à vontade com as elucidações do Cicerone, olhou para ele com desconfiança e quase julgou ver moverem-se sombras suspeitas por entre os troncos dos pinheiros. Apalpou nos coldres os cabos das pistolas, e aproximou as esporas dos ilhais da cavalgadura. Dentro em pouco atingiam o indicado tronco de sobreiro, de junto do qual deviam avistar a aldeia. Henrique olhou, viu lá no fundo do vale muitas árvores, mas continuou a não enxergar vestígios de casas. Onde está a aldeia que dizias, homem? Daí já se vê, disse o almocreve correndo para alcançar o cavaleiro, não vê VSA além, aqueles pinheirais mansos? Vejo sim. Pois já são da freguesia. Se fosse mais claro havia de avistar a casa do guarda. É a Tapada dos Bajuncos, que pertence à morgadinha dos canaviais. Henrique não respondeu. A distância a que ficava ainda a tal Tapada fê-o suspirar. Enfim, passados minutos, principia a rã a descer para o vale, costeando sempre obliquamente o monte. 100 passos andados, fez-se o almocreve notar um pequeno ponto branco, que se divisava ao longe por entre a rama do arvoredo, mas já indistintamente, em virtude do adiantado da hora e da intensidade da neblina. Lá está a capela da freguesia, dizia o homem. Ali! É um século para lá chegar. Qual? Estamos aqui, estamos lá. É russo. E aplicou uma vigorosa vergastada nas ancas do macho, que acelerou o passo. O homem continuou. Até se fosse mais dia podia-se ver daqui a pedra que está no cemitério novo, e que é da família da morgadinha dos canaviais. Foi a mãe dela a primeira pessoa que lá se enterrou, e até hoje mais ninguém. O povo, como o outro que diz, tem sua aquela em se enterrar fora da igreja. Ele a falar a verdade. Eu bem sei que tudo vai do costume, mas enfim a gente foi criada nisto. Mas a pedra é coisa aciada. É como as que estão na cidade. Henrique, transido de frio, quebrado de desalento, já nem atendia ao que o homem ia dizendo. Cerrara-se a noite de todo, quando atingiram enfim o vale. O terreno mudava agora de aspecto. Apareciam já, aqui e ali, alguns indícios de cultura, anunciando a proximidade de um povoado. Os caminhos estreitavam internando-se no vale, e seguiam tortuosamente por entre muros toscos de pedra insossa, silvados e sebes naturais. A chuva que não cessara de cair, transformara estes caminhos, onde o declive não dava escoamento às aguas, em charcos e tremedais. Novos indícios da vizinhança da aldeia iam sucessivamente aparecendo. Aqui era uma manada de bois soltos, em direção do curral, guiados por uma criança de palhoça e pernas nuas,
os quais paravam a olhar com aquela expressão de composta curiosidade, que lhes é peculiar, para o recém-chegado visitante da aldeia. Não faltou receio a Henrique, que supôs a estes bonacheirões quadrupédes, a índole travessa e brávia dos touros, a cuja chegada tantas vezes foi assistir em Lisboa. Mais adiante passava por eles uma fileira de carros a vergarem sob o peso do mato, e atroando os ares com o chiar incomodo das rodas sob o eixo, incomodo para os ouvidos cidadãos de Henrique, cujos nervos se irritavam com ele, mas aparentemente agradabilíssimo para os condutores aldeãos, que ou dormiam ou cantavam com aquele acompanhamento. Num e noutro ponto deparavam-se-lhe já algumas casas de tectos de colmo, de cujas inumeras fendas saía um fumo espesso, que a atmosfera úmida mal deixava elevar nos ares. No olfacto de habituado de Henrique de Souzelas, o cheiro resinoso e activo das pinhas e das agulhas secas dos pinheiros queimadas no lar, produziam sensações muito longe de serem agradáveis. Augmentava-se-lhe com tudo isto, a funda melancolia que já lhe tomara o ânimo. Tantas fadigas para este resultado, pensava ele, sair de Lisboa para me enterrar nesta aldeia escura e suja. Enganou-se o parvo do doutor. Cuidava que me salvava e matou-me. Eu morro por certo aqui. Deus lhe perdoe o homicídio. Os caminhos sucediam-se aos caminhos, qual mais tortuoso e incômodo de trilhar, as curvas complicavam-se como as ruas de um labirinto. Aqui subiam, desciam mais além para subir outra vez. Umas vezes caminhavam em terreno descoberto, outras penetravam então estreitas quelhas, apertadas entre paredes argilosas e úmidas, e toldadas de ramos entrelaçados, que só o instinto do animal podia evitar-lhes os perigos. Ora soavam as patas do macho como em chão lajeado, ora amortecia-lhes o som um terreno que a chuva encharcava, e a água lamacenta vinha salpicar o rosto do cavaleiro. As casas eram já frequentes, e algumas de menos humilde aparência. Os cães que pelo timbre de voz, mostravam ser gigantes, ladravam raivosos por dentro dos portões ou de sobre os muros das quintas, ao ouvirem os passos da cavalgadura ou a voz do almocreve, que falava ou cantava sempre. Outras vezes era um inharmônico grunhir suíno que acusava a vizinhança das cortes, ou, partindo de um casebre rústico, o chorar de crianças, entremeado com os ralhos das mães e com as pragas dos chefes de família. O almocreve não desistira das suas funções de cicerone, que somente interrompia para saudar alguns conhecidos seus, a cuja porta passavam. Estes campos e lameiros, ia dizendo, são da morgadinha dos canaviais, andam arrendados a um compadre meu. E exclamava para dentro de uma casa terreia, escassamente alumiada por uma candeia. Boas noites, tia escolástica. Como vai a pequenada? Ai, é vossemesse, senhor José? Então não entra, respondia-lhe uma voz feminina. Agora não, amanhã. E prosseguiu para Henrique. É uma santa criatura. A morgadinha. Henrique interrompeu. Onde fica afinal, a quinta de Alvapenha? Onde mora minha tia? Não me dirás? É logo a H e adiante, meu patrão. E nós passando umas casas amarelas que H é logo ao pé. Essas casas que digo são também da morgadinha, mas há uma demanda pelos modos. O almocreve falava pela 10ª vez na morgadinha. Até esta periódica referencia a uma personagem que ele não conhecia, impacientava Henrique de Souzelas. E continuavam a suceder-se em enredado dedalo as quelhas e as inhagas, a ponto de fazer perder toda a orientação. Umas vezes ouviam o ruído das levadas que as últimas chuvas tinham engrossado, adiante transpunham uma ponte rústica, escutando das profundezas do despenhadeiro que ela atravessava,
o fragor das cascatas nos açudes ou o ranger das rodas dos moinhos. Henrique a cada momento imaginava cair num abismo. São os açudes do casal, dizia o almocreve berrando para se fazer. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.